Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, esta jornada bonita que nós estamos fazendo dentro da Quaresma, o Senhor que nos convida a uma vida mais íntima com Ele, através das práticas de misericórdia, através das práticas penitenciais, a oração, a esmola, a caridade e também o jejum. E de maneira especial, as leituras de hoje apontam para a esmola, para a caridade. Como é bom, receber algo. E quanto nós recebemos de Deus, meus irmãos. Façamos esse balanço da nossa vida espiritual e material. É ou não é verdade que nós recebemos muito de Deus? Aliás, recebemos tudo de Deus. Deus é tão misericórdias, tão generoso, tão bondoso. E o que Ele pede de nós, senão que o imitemos? Foi o que Moisés disse ao povo de Deus lá no seu tempo, e diz também a nós, que as suas palavras possam ecoar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Na minha generosidade, diz o Pai a nós, sede santos. Eu sou santo, o Pai diz a nós. Sede santos. E é claro que aqui o autor sagrado elencou vários pontos
para que se cuide do próximo, apesar de ser negativo, né? Apesar de apresentar aqui o não, né? Não roubar, não mentir, não jurar falso, não extorquir, não amaldiçoar o surdo, não fazer tropeçar o cego, não ser injusto, e aqui não favorecer e nem prestigiar ninguém. Ser justo, então. Não maldizer, não caluniar, não odiar no coração, não alimentar a vingança, o rancor, mas amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Apesar do negativo, tem que ir para o positivo. Então, a partilha, a verdade, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, que você seja justo, que nós sejamos justos, que nós amemos de coração. Qual o exemplo? Qual o modelo? Nosso Deus, o nosso Pai. E Ele se revelou a nós, se revela a nós em seu Filho Jesus Cristo. No Evangelho, o ensinamento de Jesus traduziu este amor ao próximo, que só ficou positivo no final aqui, né? Na primeira leitura. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, então, deixou o positivo, quando ele fala do juízo. E como é bom a gente pensar no juízo, como é bom a gente pensar no nosso fim, que um dia teremos que prestar contas diante do Senhor, meus irmãos. Como é bom pensar nisso. E pensando nisso, poder agir então como Pai, poder agir então como o Filho Jesus. Quando o Senhor elencou aqui as obras de misericórdia, Ele estava falando dele mesmo. O Senhor disse para acolher então, para dar de beber aquele que estava com sede, dar de comer aquele que estava com fome. O Senhor elencou, apresentou aqui as obras de misericórdia. Acolher o peregrino, vestir os que estão nus, visitar os doentes e os presos. Depois a igreja aqui acrescentou mais uma obra de misericórdia, que é enterrar os defuntos, não é? E depois a igreja também elencou as obras de misericórdia espirituais. Essas são as corporais. Então, concretamente, né, ajudar o próximo, dar de comer, dar de beber, enterrar os mortos, acolher o peregrino, vestir os nus, visitar os doentes, os presos. Ou seja, nosso Senhor nos pede, meus irmãos, para realmente nos envolvermos. Vamos dizer assim, né? É fácil, tem suas dificuldades, claro, né? É fácil rezar, é fácil falar com Deus, mas se falar com Deus não me compromete com o meu irmão, com a sociedade, que oração vazia é esta? Se o meu contato com Deus, se o seu contato com Deus não te ajuda, não nos ajuda a ter um coração mais generoso como o dele, mais misericordioso como o dele, que oração vazia tem sido a nossa. Nosso Senhor, através do Evangelho, através da leitura, através do chamado à santidade, quer nos despertar para isso. A oração precisa se traduzir em vida. Oração sem caridade é uma espiritualidade vazia, desencarnada, que só alivia a consciência. Eu rezei, já está bom. Só vai aliviar a consciência, mas não nos vai dar o céu. Mas a oração que se compromete, a oração com caridade, se traduz nisso que ouvimos no Evangelho, em obras de misericórdia. A oração com caridade tem braços, tem pés. A oração com caridade
enxerga, escuta, acolhe, perdoa, ensina, exorta. A oração com caridade é a oração que agrada a Deus. Meus irmãos, a oração praticada e ensinada por Jesus, aprendida e vivida pelos santos, é essa oração que agrada a Deus. Então, o nosso modelo é nosso Senhor Jesus Cristo. E tantos santos são modelos também para nós de generosidade, de gratuidade. Quem sabe então nesse tempo quaresmal, aproveitando que estamos no início, fica aí a dica. Vamos escolher um santo para nos inspirar a viver a caridade. São Pio de Pietrelcina, Santa Dulce dos pobres. Vamos escolher um santo, uma santa para ser o nosso padrinho, nossa madrinha espiritual nesse tempo. Aprendamos com os santos, aprendamos com o nosso Deus a sermos também generosos. E dar coisas, não somente dar coisas, mas dar-nos. Essa é a oração que agrada o coração de Deus. Despertemos, irmãos, nessa quaresma para nos dar uns aos outros, nos darmos na oração, reservando tempo para a escuta, reservando tempo para a comunhão com Ele, mas que essa comunhão com Ele se traduza mesmo em obras de misericórdia. Que nenhuma pessoa passe por nós sem que nós deixemos um pouquinho de Deus nelas. E elas também são canais da providência e da graça de Deus, que elas também deixem um pouco de Deus em nós. A gente sempre ganha quando dá, a gente nunca perde. É como uma fonte mesmo, quanto mais tira, mais tem. Então não percamos tempo, vamos dar e nos doar, e sempre teremos, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por tocar novamente a nossa consciência e o nosso coração. Ser santo, ser santa, Senhor, nada mais é do que imitá-lo. E, Senhor, ajuda-nos a fazê-lo, praticando as obras de misericórdia. Senhor, sim, não faltarão oportunidades para amarmos, para sermos generosos, para perdoarmos, para nos darmos uns aos outros. Senhor, que nós não percamos nenhuma oportunidade. Amém.